Senador, um primeiro ponto que eu tenho em relação à indicação de Vossa Excelência não é uma crítica direcionada a Vossa Excelência, mas a quem lhe indicou. Porque nós temos, e até me surpreendo que ninguém falou isso até o momento, mas nós vamos ter uma diminuição do número de mulheres no Supremo Tribunal Federal. Sabemos do seu currículo, sabemos das suas qualidades, sabemos também, né, que a sua indicação gera controvérsias e gera polêmicas, mas uma delas diz respeito à diminuição do número de mulheres no Supremo Tribunal Federal. E por parte de um presidente que sempre se colocou, pelo menos se dizia, preocupado com a diversidade de gênero. Teremos apenas uma mulher, já que se aposentou a ministra Rosa Weber, teremos apenas a ministra Carmen Lúcia, e o presidente não conseguiu indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. O que é mais espantoso é que dos nomes que eram ventilados, Vossa Excelência acabou sobressaindo nessa indicação, mas os nomes que eram ventilados, nenhum deles era de mulher. O que nos faz supor, senador Petecão, que se surgir uma vaga, por alguma circunstância, não creio que vai acontecer, mas se surgisse uma vaga, não seria novamente indicada uma mulher pelo presidente da República. Sobre isso, até, senador, nem coloco aqui uma indagação para Vossa Excelência, um comentário da minha parte, uma crítica que eu faço. Na mesma linha do Dr. Gonê, senador Flávio Dino, nós vemos uma escalada da criminalidade no Brasil, um problema de segurança pública, que é um problema sério, que já vem de anos, mas existem crises pontuais também que aconteceram dentro da sua gestão do Ministério da Justiça. Eu tenho sido crítico à sua gestão dentro do Ministério da Justiça, mas não vim aqui para criticar a questão da segurança pública, já que Vossa Excelência está pleiteando uma outra posição. Mas a pergunta que fiz ao Dr. Gonê vale igualmente a Vossa Excelência, se Vossa Excelência terá ou não terá a sensibilidade de ser um juiz firme contra a criminalidade comum e a criminalidade organizada no Supremo Tribunal Federal. Claro, respeitada a questão dos direitos, mas nós temos visto um cenário em que traficantes, homicidas, são muitas vezes colocados em liberdade, gerando risco à sociedade e às vítimas. Isso gera um impacto, inclusive, na própria credibilidade do Poder Judiciário. Buscas e apreensões anuladas, helicóptero devolvido para traficante. E nessa linha, gostaria de fazer uma pergunta bem específica a Vossa Excelência, e se Vossa Excelência não poder responder categoricamente, que entendo que talvez tenha que julgar isso, se for aprovado, mas gostaria de ter a sua opinião. Tem um caso importante, uma questão importante no Supremo Tribunal Federal, que é a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. Nem vou lhe perguntar sobre a questão da segunda instância, não vou entrar nessa questão. Mas nós temos 40 mil assassinatos por ano, um número que já foi maior, já foi 57 mil assassinatos por ano ao final do governo do PT, em 2016, 2017. O número caiu, não sei quanto que vai ser esse ano, as estatísticas saem depois, mas mesmo considerando o número do ano passado, 40 mil assassinatos é um número muito grande. E precisa ter uma resposta para esses casos de assassinatos, e a resposta tem que ser dos órgãos de investigação, mas tem que ser também da Justiça. Tem que ter uma justiça séria. Então, gostaria de ouvir Vossa Excelência. Eu vou pedir mais tempo, porque eu já finalizo as perguntas para ambos. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a execução imediata dos veredictos do Tribunal do Júri, que, aliás, foi aprovada por esse Congresso. Foi aprovada em 2019 por esse Congresso, e na esteira de que Vossa Excelência mesmo colocou, do respeito às opções do Parlamento, me parece que esse é um caso claro, né? Até porque tem precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma zona de penumbra muito simples para poder afirmar que a soberania do Tribunal do Júri e a necessidade de nós combatermos essa epidemia de assassinatos reclamam uma afirmação da constitucionalidade da execução imediata do Tribunal do Júri pelo Supremo Tribunal Federal. Senão vai ser um outro ponto, não que isso seja determinante, mas será um outro ponto de tensão com o Parlamento. Gostaria de ouvi-lo também, ministro, e também na mesma linha do que for possível
se colocar sobre a sua posição sobre a lei das estatais. Foi uma lei importante, que pode ter ali os seus pontos de discussão, mas estava em vigor desde 2016 e, de repente, por uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, ela está suspensa, parte da sua eficácia. Parece que é uma lei importante para prevenir o loteamento político dos cargos nas estatais, que, aliás, esse ano voltaram a dar prejuízo, não necessariamente por conta disso, mas creio que esse é um dos fatores que levam a isso. E aqui, claro que existem, não é criminalização da política, claro que existem políticos bons, mas é uma norma de prevenção, na verdade. Nada mais do que isso. Ainda, ministro, tomando a liberdade de lhe perguntar sobre imunidade material para os parlamentares. E aqui imagino que esse tema, Vossa Excelência, seja bastante sensível, porque Vossa Excelência já foi deputado e é senador, embora licenciado, né, como ministro. Na mesma linha que indaguei ao doutor Gonê, se nós formos fazer uma interpretação histórica, inclusive, do texto da Constituição, sequer crimes contra a honra deveriam estar fora da imunidade material. E no debate parlamentar, e certa feita alguém me disse isso, no jogo político, o senador Davi Alcolumbre sabe disso, embora seja um dos parlamentares mais ponderados aqui da casa, muitas vezes se excedem os políticos nas suas palavras, se excedem em relação à atuação, seja como oposição ou seja como base do governo. E os parlamentares têm que ter a liberdade, porque eles são expressão da liberdade dos seus representados. Então, gostaria de ouvir a sua opinião, ministro, sobre esse tema e aproveitar esse gancho para lhe chamar a reflexão um assunto. Vossa Excelência já representou criminalmente parlamentares no seu direito, e não vou entrar no mérito, em relação ao que foi dito, o que não foi dito, eu tenho minha opinião muito tranquila sobre isso, mas Vossa Excelência representou se sentindo atingido em sua honra no que disse. Vossa Excelência tem direito. Mas Vossa Excelência, como ex-deputado, Vossa Excelência, como senador, Vossa Excelência vindo ao parlamento pedir, né, a aprovação do seu nome, e Vossa Excelência se colocando no seu discurso, que achei um discurso importante para nós guardarmos, e claro, temos que fazer aquela distinção entre o discurso e o gesto, mas esse discurso deve ser guardado tanto por Vossa Excelência como por nós. Mas Vossa Excelência vem e diz que pretende vestir a veste, né, da toga e, salvo engano, uma postura mais conciliatória. Faria aqui uma solicitação, mas uma sugestão a Vossa Excelência, que desistisse dessa representação, né, por crimes contra a honra, contra colegas aqui do Parlamento. Vossa Excelência não precisa disso. Tem o direito de ter se sentido ofendido. Eu sou ofendido há muito tempo, mas eu nunca processei um parlamentar, porque eu sempre entendi que a imunidade parlamentar é sagrada, e agora, como parlamentar, eu vejo isso ainda como mais importante. Então, faça essa sugestão, ministro, que seria um ato, e Vossa Excelência não precisa fazer isso formalmente, pode, inclusive, fazer aqui, né, uma renúncia desse direito, dessa representação, né, para que passemos aí joguemos uma pá de cal nesse assunto e possamos olhar adiante. Ainda, ministro, e indo para o final, contando com compreensão de Vossa Excelência, eu ouvi com atenção suas palavras, e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né, como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas, e tenho sido um crítico, inclusive, da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização.
Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Só quero colocar, senador, para finalizar, que é algo que me parece importante, também lhe fazer uma pergunta nesse sentido. Se Vossa Excelência for aprovado e se tornar, então, Flávio Dino, ministro supremo, não mais Flávio Dino, político. Vossa Excelência coloca que abandonaria esse jogo político. Como fica suas redes sociais, o seu Twitter, por exemplo? Vossa Excelência também deixaria de atuar nas redes sociais? E aqui eu vou colocar minha posição. Sei que tem até magistrados que estão nas redes sociais. Eu nunca estive antes de ser ministro da Justiça. No dia abril de 2019, foi quando eu entrei no Twitter. Agora eu continuo, porque sou político, né, senador, mas eu faço uma sugestão a Vossa Excelência e uma indagação, se Vossa Excelência continuará frequentando o Twitter como frequenta hoje, o que nós podemos esperar da sua postura, se eventualmente tiver o seu nome aprovado. Então, são essas indagações. Quero agradecer ao senador Sérgio Moro. Nós nos conhecemos há algumas décadas, né, desde a magistratura federal, quando eu fui fazer campanha para ser presidente da JUF lá na Justiça Federal do Paraná. Já se vão mais de 30 anos, creio eu. E por isso mesmo respondo a Vossa Excelência todas as questões com muita alegria. A primeira delas sobre CVLI, Crimes Violentos Letais Intencionais. Com a graça de Deus, esse ano nós vamos ter redução. Como disse Vossa Excelência, não é possível ainda cravar o número, porque nós ainda estamos no meio de dezembro. Mas já é possível prospectar que nós vamos ter redução de crimes violentos letais intencionais em 23 em relação a 22. E isso é um mérito de todo o Sistema Único de Segurança Pública, abrangendo os 3 entes federativos e, sobretudo, os profissionais da segurança pública brasileira, também do Ministério Público e do Sistema de Justiça. Em relação, e claro que em janeiro esses números serão informados, espero que não por mim, né, incorrendo tudo bem hoje. Em relação ao crime organizado, eu compartilho da crença de Vossa Excelência, que é um tema fundamental, na medida em que nós lançamos, inclusive, um programa específico que tem resultado em muitas ações, sobretudo as voltadas à chamada descapitalização do crime organizado. Nós vamos, creio eu, chegar a 6 bilhões de reais retirados das facções criminosas, somente no que diz respeito ao tráfico de drogas. Aqui eu me refiro a drogas apreendidas, armas, me refiro a bens, apartamentos, veículos de luxo, e é um resultado, a meu ver, muito importante, porque coloca o Brasil alinhado às melhores práticas internacionais, no sentido de que só é possível vencer as organizações criminosas, descapitalizando-as e combatendo os canais de lavagem de dinheiro. Menciono aqui a exitosa operação binacional recentemente feita com o Paraguai. Por determinação do presidente da República, eu fui ao Paraguai, reuni com o eminente presidente Santiago Penha, daquele país, assim como o presidente da Suprema Corte, presidente da Câmara, do Senado, o chefe da Fiscalia, que é a procuradoria deles, e nós pactuamos que uma das maiores prioridades dessa cooperação policial e jurídica internacional era o combate ao tráfico de armas. Todas as senhoras e os senhores acompanharam a execução bem-sucedida de uma operação que nasce de uma investigação na Bahia e que resulta na apreensão direta de mais de 3 mil armas ilegais e no fechamento de um canal que conduzia mais de 20 mil armas, seguramente, se fala até em 45 mil armas ilegais, usando aquele país. Armas oriundas da Croácia, da Eslovênia, do leste europeu de modo geral. Nós apreendemos também componentes vindos da Polônia, havia armas da Turquia. E onde essas armas iam parar? Exatamente nas facções brasileiras. É considerada uma das maiores operações do mundo. E quero agradecer, claro, ao governo do Paraguai e ao governo dos Estados Unidos, que conosco cooperaram. E essa é uma operação, senador, a meu ver, exemplar, reveladora do nível de prioridade que eu considero que o tema tem. Em relação, claro, portanto, a esse tema
em geral, das mortes violentas intencionais ou dos crimes violentos letais intencionais, nós temos absoluta convergência quanto à primacialidade disto para a ação dos três poderes. Isso se refere à atividade legiferante, mas também à atuação do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Eu lamento, claro, senador, não poder responder concretamente sobre a DIN relativa ao Tribunal do Júri. Compreendo bem o seu argumento acerca da soberania dos vereditos, que é uma cláusula constitucional incerta no catálogo do artigo 5º, mas, oportunamente, claro, se merecer a aprovação do Senado, votarei e aí, claro, estarei à disposição para eventuais esclarecimentos. Assim como em relação à lei das estatais, é um julgamento em curso e, por isso mesmo, eu não posso pré-julgar, porque isso geraria, infelizmente, impedimento, suspeição. Sobre as suas ponderações acerca de representação criminal, representações criminais, eu recebo de coração aberto, recebo, como sempre faço ao longo da minha vida, com muito zelo no que se refere à reflexão. Eu reflito sempre antes de cada decisão e eu recebo as ponderações de Vossa Excelência como sugestões bem-vindas. Apenas doutrinariamente, claro, um exame em tese no futuro, lembrando que o artigo 55 da Constituição tem um limitador, que é o parágrafo 1º. Então, é preciso sempre enxergar os institutos. Vossa Excelência lembra bem de Zagrebelski, que nos ensinava que não se interpreta a Constituição em tirinhas, em pedacinhos, né? Você interpreta o sistema constitucional. Eu sei que o senhor conhece isso muito bem. Por isso mesmo, apenas a ponderação em tese, para examinarmos o caput do 55 à luz do parágrafo 1º também, mas isso nada infirma ou refuta a sugestão de Vossa Excelência, repito, muito bem-vinda. Finalmente, sobre redes sociais, evidentemente que muda, porque, como mencionei, bem sei do sacrifício que farei em relação à minha vida política. Ontem eu falava para alguns senadores e senadoras que eu gostava, né, ou gosto, sei lá, de fazer carreata, comício, caminhada, preferencialmente no sol, mas gosto muito da atividade política, não considero como algo penoso, pelo contrário, e por isso respeito muito a política, a vivo muito intensamente há 17 anos, mas sei que, em merecendo a aprovação agora na CCJ, e vejo que o senhor, senador Moro, ainda não votou, o que me enche de esperança. Agora, em merecendo a aprovação no Senado, não votou ainda não. Em merecendo a aprovação aqui na CCJ e também no plenário, é claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais. Evidentemente, não opinarei politicamente sobre temas políticos, porque realmente isso é absolutamente incompatível. Pretendo, quem sabe, manter as redes sociais, nunca pensei nisso, porque cada dia tem a sua agonia, suas preocupações, mas, a princípio, eu acho que temas jurídicos são bem-vindos, assim como também eu preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Corrêa. Quem sabe, por isso, mantenho as redes sociais, porque são duas paixões inexplicáveis que eu tenho, né? No caso do Botafogo, eu preciso dizer em algum lugar que um time que lidera o Campeonato Brasileiro com 20 pontos não tem direito de ficar em 5º lugar. Eu preciso de algum lugar para escrever isso. E talvez seja o Twitter, mas jamais emitindo qualquer tipo de juízo político ou opinião partidária, nada que o valha. Vossa Excelência.